Spinoza sempre acreditou que toda ideia humana precisava ter uma origem concreta. Para ele, nada surgia do nada, nem mesmo as crenças mais antigas da humanidade. Quando ouviu pela primeira vez sobre a reencarnação, percebeu que essa ideia não era apenas religiosa, mas profundamente psicológica. Ele viu que muitas pessoas acreditavam nela por medo de desaparecer completamente após a morte. Esse medo moldava comportamentos, escolhas e esperanças. Spinoza queria entender de onde vinha essa crença tão antiga. E sua busca o levou a investigar culturas, textos e histórias esquecidas. Ele começou notando que a reencarnação surgia sempre em sociedades que tinham grande medo da morte. Quanto maior o medo, mais forte a crença no retorno da alma. Spinoza percebeu que essa ideia oferecia conforto emocional, pois prometia continuidade quando tudo parecia terminar. Para ele, essa promessa não era apenas espiritual, mas uma resposta natural à angústia humana. Ele concluiu que qualquer crença que reduzisse o medo da morte se tornava poderosa, e percebeu que muitos sistemas religiosos aproveitaram isso para moldar comportamentos. A reencarnação era uma dessas ferramentas. Spinoza observou que a crença na reencarnação não surgiu em um único lugar, mas em vários, de forma independente. Isso chamou sua atenção, porque revelava uma necessidade humana comum. Povos antigos criaram histórias que explicavam a alma retornando ao mundo em novos corpos. Essas histórias davam sentido à dor, às injustiças e ao sofrimento. Se algo ruim acontecia, era atribuído a vidas passadas. Se algo bom acontecia, era visto como recompensa. Spinoza percebeu que essa lógica criava ordem emocional em um mundo caótico, e isso explicava por que a ideia se espalhou tão facilmente. Ao investigar textos antigos, Spinoza encontrou referências à reencarnação em regiões distantes. Na Índia, ela aparecia como base de todo o sistema espiritual. Na Grécia, filósofos como Pitágoras e Platão falavam da alma que retornava ao corpo. Para Spinoza, o mais interessante era que essas culturas não tinham contato direto entre si. Isso mostrava que a ideia não era ensinada, mas criada naturalmente pela mente humana. Ele acreditava que a necessidade de continuidade era tão forte que surgia espontaneamente. E isso explicava por que a crença atravessou séculos sem desaparecer. Spinoza concluiu que a reencarnação não era apenas uma crença espiritual, mas também uma explicação moral. Ela permitia justificar desigualdades e sofrimentos. Quem sofria supostamente estava pagando erros do passado. Quem prosperava estaria colhendo méritos antigos. Essa visão dava ao mundo uma aparência de justiça, mesmo quando a realidade era extremamente injusta. Spinoza viu nisso um mecanismo poderoso. Ele entendeu que a crença não sobrevivia apenas por esperança, mas por trazer ordem ao caos moral da vida, e isso a tornava ainda mais influente nas decisões humanas. Ele percebeu que a reencarnação também servia como ferramenta de controle social. Se as pessoas acreditassem que seus erros seriam punidos em uma próxima vida, obedeceriam com mais facilidade. Não por medo de um castigo imediato, mas por medo de um destino futuro. Essa ideia mantinha comunidades inteiras disciplinadas, sem necessidade de força. Spinoza entendia que toda crença que controla o medo controla também o comportamento. Ele viu que muitas autoridades religiosas utilizaram essa crença para organizar sociedades. E esse padrão se repetia em diferentes culturas, o que chamou ainda mais sua atenção. Quanto mais estudava, mais Spinoza percebia que a reencarnação não falava apenas sobre o futuro, mas também sobre o passado. Ela dava às pessoas a sensação de continuidade, mesmo sem lembranças reais. Essa sensação criava um vínculo emocional com algo maior, algo que ultrapassava a própria vida. Para Spinoza, isso era um reflexo direto da fragilidade humana diante da morte. Ele dizia que a crença não surgia da razão, mas da necessidade emocional de permanecer. E por isso, ela se tornou uma das ideias mais antigas e persistentes da história humana. Spinoza começou a perceber que a reencarnação não era apenas uma explicação espiritual, mas também uma forma de aliviar a culpa humana.
Muitas pessoas acreditavam que poderiam corrigir erros em outra vida, e isso trazia conforto diante das falhas que não podiam ser reparadas. Ele entendia que a mente humana buscava sempre uma segunda chance, mesmo quando a realidade não oferecia nenhuma. A reencarnação surgia como essa esperança invisível, e por isso se tornava tão poderosa emocionalmente. Spinoza concluiu que toda ideia que reduz o peso da culpa tende a sobreviver por séculos. A reencarnação fazia exatamente isso. Ele estudou comunidades onde a crença na reencarnação servia para unir famílias. Quando um bebê nascia, muitos acreditavam que ele carregava a alma de um antepassado. Isso criava um vínculo profundo entre gerações. Para Spinoza, essa ligação emocional era mais forte do que qualquer doutrina formal. Ele percebeu que a crença ajudava a manter tradições, histórias e valores familiares, e entendia que, quando uma crença fortalece laços sociais, ela tende a se perpetuar. A reencarnação não apenas explicava a vida e a morte, ela preservava identidades coletivas, tornando-se uma ferramenta social extremamente eficaz. Spinoza também observou que muitas pessoas usavam a reencarnação para lidar com injustiças que não podiam ser explicadas. Quando alguém sofria sem razão aparente, atribuía isso a uma vida anterior. Essa explicação evitava revoltas e questionamentos profundos sobre desigualdade. Ele viu nisso um mecanismo psicológico que suavizava a dor emocional. A pessoa não precisava encontrar culpados externos. Bastava crer que tudo fazia parte de um ciclo maior. Spinoza percebeu que essa crença trazia alívio, mas também impedia mudanças sociais, pois transformava injustiças reais em destinos inevitáveis. Ao comparar diferentes culturas, Spinoza percebeu que algumas usavam a reencarnação como forma de evoluir espiritualmente, enquanto outras a usavam como punição. Para ele, essa diferença revelava o poder de adaptação da crença. Ela podia ser moldada de acordo com os valores de cada sociedade. Em lugares onde a disciplina era rígida, a reencarnação surgia como castigo. Em lugares mais filosóficos, aparecia como crescimento. Spinoza viu que essa flexibilidade explicava por que a ideia se espalhava tão bem. Ela se adaptava ao que as pessoas precisavam ouvir, e assim se fortalecia ainda mais. Spinoza analisou textos antigos que descreviam a alma como algo que não podia ser destruído. Ele percebeu que essa ideia era reconfortante demais para ser abandonada facilmente. A reencarnação oferecia não apenas continuação, mas também propósito. Dizia que cada vida tinha um papel dentro de um grande ciclo. Para Spinoza, esse senso de propósito era fundamental para a mente humana. Sem ele, muitas pessoas se sentiam perdidas. A crença na reencarnação devolvia ordem ao caos da existência, e isso explicava por que ela surgia em sociedades tão diferentes e distantes. Ele também percebeu que a crença na reencarnação era mais forte em sociedades que acreditavam que o universo tinha uma ordem moral. Onde havia a ideia de que cada ação tinha uma consequência, a reencarnação se encaixava perfeitamente. Spinoza entendeu que essa estrutura de causa e efeito era profundamente lógica para muitas culturas. Mesmo sem provas concretas, a crença parecia coerente com o modo como as pessoas observavam a natureza. Assim, a reencarnação se tornava uma extensão da própria lógica moral humana. E isso a tornava ainda mais convincente. Quanto mais investigava, mais Spinoza percebia que a reencarnação sobrevivia porque oferecia respostas para perguntas que ninguém conseguia responder. De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? A crença parecia resolver todos esses questionamentos de forma simples e emocionalmente satisfatória. Para Spinoza, essa simplicidade era o segredo de sua força. As pessoas não precisavam entender a complexidade da vida. Bastava acreditar que a alma continuava, e isso era suficiente para acalmar milhares de mentes atormentadas pelo medo da morte. Spinoza começou a notar que a crença na reencarnação também funcionava como uma forma de explicar talentos e habilidades que surgiam sem explicação. Quando uma criança demonstrava dons extraordinários,
Muitas culturas afirmavam que ela havia trazido conhecimentos de vidas passadas. Para ele, essa interpretação revelava o desejo humano de encontrar sentido em tudo que parecia excepcional. A reencarnação oferecia uma narrativa pronta para esses fenômenos. E quanto mais ela explicava, mais forte se tornava. Spinoza percebeu que crenças que preenchem lacunas emocionais têm grande chance de sobreviver ao tempo, e a reencarnação fazia isso com perfeição. Ele percebeu que a ideia de vidas passadas permitia às pessoas enxergar sua existência atual como parte de algo maior. Isso diminuía a sensação de vazio e tornava a vida mais suportável. Spinoza entendeu que, quando uma crença dá profundidade à vida, ela se torna muito difícil de abandonar. A reencarnação criava a sensação de continuidade e propósito. Cada dificuldade podia ser vista como etapa de um processo, cada vitória como fruto de um grande ciclo. Para ele, isso explicava por que tantas culturas mantiveram essa crença mesmo após séculos de transformação social. Spinoza também investigou como os líderes espirituais utilizavam a reencarnação para orientar comportamentos. Ele percebeu que quando uma pessoa acreditava que sua vida futura dependia de suas ações, era mais fácil persuadi-la a seguir certas regras. Isso funcionava como uma espécie de contrato invisível entre a pessoa e o sistema religioso. Se obedecesse, renasceria em melhores condições. Se desobedecesse, enfrentaria consequências severas. Spinoza viu nesse mecanismo uma forma de disciplina social poderosa e entendeu que qualquer crença que controla o futuro controla também o presente. Ele percebeu que a reencarnação ajudava as pessoas a aceitar situações difíceis sem se revoltar. Quando alguém acreditava que seu sofrimento atual era resultado de erros anteriores, era menos provável que questionasse injustiças. Isso mantinha a ordem social em sociedades extremamente desiguais. Spinoza viu nisso um risco. Embora a crença aliviasse a dor, também poderia impedir transformações importantes. Ele compreendia o valor emocional da reencarnação, mas também reconhecia sua função como ferramenta de estabilidade social. E essa dualidade chamou profundamente sua atenção. Spinoza estudou como a reencarnação influenciava a forma como as pessoas enxergavam o outro. Se todos poderiam ter sido algo diferente em outra vida, surgia um sentimento de humildade. Mas em algumas sociedades, a mesma crença era usada para justificar castas e classes sociais. As desigualdades eram vistas como destino espiritual. Para Spinoza, isso mostrava que a reencarnação não era boa ou ruim por si só. Ela se tornava aquilo que a sociedade precisava que fosse, e essa flexibilidade explicava por que a ideia resistia e se transformava ao longo da história. Ele percebeu que a crença na reencarnação também era alimentada pelo medo de desaparecer completamente. A ideia de que a alma termina para sempre era insuportável para muitos. A reencarnação surgia como uma alternativa emocionalmente mais leve. Spinoza entendeu que a mente humana não aceita facilmente o fim absoluto, e por isso cria narrativas de continuidade. Para ele, a reencarnação era a mais sofisticada dessas narrativas. Ela oferecia esperança, sem negar a realidade da morte, e essa combinação a tornava extremamente poderosa. Quanto mais estudava, mais Spinoza via que a reencarnação era, acima de tudo, uma resposta à ansiedade humana. A incerteza sobre o que acontece após a morte sempre atormentou as pessoas. A crença oferecia uma resposta simples, confortável e completa. Ela eliminava o medo, justificava a dor e dava propósito à vida. Spinoza percebeu que uma ideia tão completa dificilmente desapareceria, porque ela atendia às necessidades mais profundas do ser humano. E esse era o motivo pelo qual a reencarnação se tornava uma das crenças mais persistentes de toda a história. Spinoza passou a investigar por que algumas civilizações adotaram a reencarnação, enquanto outras a rejeitaram completamente. Ele percebeu que sociedades que acreditavam no destino e na ordem natural tendiam a aceitar essa ideia com facilidade. Já culturas que viam a vida como algo único e irrepetível resistiam mais. Para ele,
Isso mostrava que a reencarnação não surgia apenas da religião, mas também da visão de mundo de cada povo. Quando uma sociedade acreditava que tudo tinha um ciclo, a alma também precisava ter. E assim a reencarnação se encaixava perfeitamente em sua lógica. Ele percebeu que a crença na reencarnação se fortalecia sempre que havia proximidade com a natureza. Povos que observavam as estações, o renascimento das plantas e a morte dos animais, encontravam nisso um padrão universal. A vida parecia seguir um ritmo circular. E a alma, por consequência, deveria seguir o mesmo ritmo. Spinoza notou que essas observações simples tinham grande impacto nas crenças espirituais. Quanto mais a natureza mostrava ciclos, mais a mente humana aceitava a repetição. E assim, a ideia de que o espírito renascia em outro corpo se tornava natural e até lógica. Spinoza também estudou a relação entre o trauma coletivo e o fortalecimento da reencarnação. Em épocas de guerras, pestes e crises, a ideia de retornar ganhava força. As pessoas não queriam aceitar que vidas inteiras eram interrompidas sem sentido. A reencarnação oferecia uma continuidade que diminuía o impacto emocional dessas tragédias. Ele percebeu que quanto maior o sofrimento coletivo, maior a busca por respostas espirituais que aliviassem a dor. E a reencarnação se tornava a resposta mais reconfortante. Ela transformava perdas em transições, transformava tragédias em etapas de um ciclo maior. Ao analisar documentos antigos, Spinoza encontrou debates acalorados entre filósofos que defendiam e atacavam a reencarnação. Para muitos pensadores, a ideia era fascinante, porque explicava a formação do caráter humano. Para outros, era perigosa porque permitia desculpar erros e injustiças. Spinoza observou que esse conflito refletia algo maior: a luta entre a razão e a esperança. Ele entendeu que a reencarnação sobrevivia não porque era racional, mas porque atendia à esperança humana. E crenças movidas pela esperança têm força incomparável. Elas resistem até mesmo às críticas mais duras. Spinoza percebeu que a reencarnação ganhou força em sociedades que valorizavam o autoconhecimento. A ideia de que a alma evoluía estimulava as pessoas a buscar sabedoria e virtude. Ela se tornava uma motivação para melhorar a si mesmas. Ele via nisso um aspecto positivo. A crença incentivava comportamentos éticos e reflexivos, mas também via um risco: a tendência de culpar as vítimas por seus sofrimentos. Em algumas culturas, a reencarnação era usada para justificar desigualdades, e isso mostrava como uma mesma ideia podia servir tanto para elevar quanto para oprimir. Ele analisou como a crença influenciava atitudes diante da morte. Para quem acreditava na reencarnação, morrer era apenas mudar de casa. Essa visão reduzia o medo e trazia serenidade. Spinoza entendia que essa serenidade era um dos pilares que sustentavam a crença. A morte deixava de ser um fim assustador e se tornava uma passagem natural. Essa transformação emocional tinha impacto profundo na vida das pessoas. Elas viviam com menos ansiedade e encaravam o futuro com mais esperança. Para Spinoza, essa era uma das maiores forças da reencarnação. Ele concluiu que a reencarnação não era apenas uma crença antiga, mas uma construção emocional sofisticada. Ela preenchia lacunas existenciais que a razão não conseguia resolver. Spinoza reconhecia que, mesmo sem provas concretas, a ideia tinha valor psicológico imenso. Ela oferecia sentido, ordem, consolo e propósito. E essas quatro forças, quando unidas, explicavam por que a crença atravessou milênios. Para ele, a reencarnação era menos sobre voltar e mais sobre suportar. Era uma resposta humana para a fragilidade humana, e por isso nunca desapareceu completamente. Spinoza começou a perceber que a crença na reencarnação não surgia apenas da necessidade emocional, mas também da observação das injustiças da vida. Ele via que muitas pessoas não aceitavam que alguém nascesse pobre, doente ou oprimido sem motivo algum. A reencarnação oferecia uma explicação que parecia justa. Cada vida seria consequência das anteriores.
Essa ideia trazia equilíbrio moral ao caos da existência. Spinoza entendia que a mente humana busca justiça, mesmo onde ela não existe, e a reencarnação preenchia exatamente esse vazio, oferecendo uma forma de justiça cósmica que confortava milhões de pessoas. Ele também observou que a reencarnação se fortalecia em sociedades onde a noção de meritocracia espiritual fazia sentido. Acreditava-se que boas ações acumulavam méritos que melhoravam vidas futuras. Essa lógica incentivava comportamentos éticos e disciplinados. Spinoza via nisso uma função social importante. A reencarnação não era apenas uma crença, era também um sistema de educação moral. Mas, ao mesmo tempo, ele percebia que essa estrutura podia ser usada para controlar comportamentos. Quando alguém acredita que seu futuro depende completamente de obedecer regras espirituais, torna-se mais fácil guiá-lo. Spinoza analisou casos em que a crença na reencarnação serviu como consolo para pais que perderam filhos. Em muitas culturas, acreditava-se que a criança retornaria à família em outra vida. Isso transformava a dor extrema em esperança. Para Spinoza, esse poder de consolar era um dos pilares da crença. A reencarnação devolvia sentido ao sofrimento. Ele entendia que o ser humano precisa transformar tragédias em narrativas compreensíveis. Quando a lógica racional falhava, a reencarnação oferecia uma história capaz de acalmar a dor, e isso a tornava indispensável em muitos momentos da vida. Ele estudou relatos de pessoas que afirmavam lembrar de vidas passadas, mesmo sabendo que muitas dessas memórias eram influenciadas por histórias e crenças locais. Spinoza viu que o fenômeno tinha força psicológica real. Essas lembranças, verdadeiras ou não, reforçavam a crença coletiva. Eram usadas como provas emocionais, e o impacto disso era enorme. Para Spinoza, a mente humana tem a capacidade de transformar imaginação em certeza, e quando isso acontece, nenhuma argumentação racional consegue desfazer completamente a crença. A emoção sempre fala mais alto que a lógica. Spinoza percebeu que a reencarnação também moldava a forma como as pessoas encaravam erros e arrependimentos. Para quem acreditava em múltiplas vidas, não existia fracasso absoluto. Sempre haveria outra oportunidade. Essa esperança diminuía a pressão da perfeição. Ele viu nisso um benefício psicológico importante. A reencarnação criava um horizonte amplo, onde falhas não eram o fim, mas parte do caminho. Contudo, Spinoza também reconhecia o risco dessa visão. Muitas pessoas podiam se acomodar, esperando resolver tudo em outra vida. Essa ambiguidade fazia parte da complexidade da crença. Ele analisou como a reencarnação influenciava a percepção do tempo. Para quem acreditava nela, a vida não era uma corrida curta, mas um ciclo longo. Isso reduzia a ansiedade e modificava prioridades. Problemas cotidianos pareciam menores diante de uma trajetória de várias existências. Spinoza percebeu que essa mudança de perspectiva ajudava muitas pessoas a viverem com mais paciência e menos desespero. A crença modificava a própria consciência do tempo, e isso era algo profundamente poderoso, capaz de influenciar decisões, expectativas e até a forma como alguém lidava com seus sonhos. Ao final dessa etapa de estudos, Spinoza compreendeu que a reencarnação resistiu por milênios, porque respondia a questões universais. Não importava a cultura, a linguagem ou a época. Todas as sociedades enfrentavam morte, dor, injustiça e incerteza. A reencarnação oferecia respostas simples para problemas profundos. Spinoza reconhecia que, mesmo sem provas tangíveis, a força da crença vinha da experiência humana compartilhada. E por isso, ela continuava viva, atravessando fronteiras e gerações. Para ele, entender a origem dessa crença era entender um pedaço fundamental da alma humana. Spinoza começou a investigar como a reencarnação se relacionava com a ideia de responsabilidade individual. Em muitas culturas, acreditava-se que cada ação moldava não apenas o presente, mas todas as vidas futuras. Essa visão criava um sistema moral no qual ninguém escapava das consequências. Para Spinoza, isso explicava por que a crença se tornou tão duradoura.
Ela oferecia uma estrutura de responsabilidade contínua. Mesmo sem a presença de leis terrenas, a moral espiritual permanecia ativa. E isso reforçava a importância das escolhas, mesmo quando ninguém estava olhando. Ele percebeu que a reencarnação também fortalecia a disciplina interna das pessoas. Quem acreditava que renasceria em condições melhores apenas se evoluísse moralmente tinha motivação constante para melhorar a si mesmo. Era uma forma de autocontrole. Spinoza viu nisso um sistema psicológico eficiente. A crença substituía punições externas por vigilância interior. Assim, o indivíduo se tornava seu próprio juiz. Esse mecanismo funcionava sem necessidade de qualquer autoridade rígida. A reencarnação funcionava como uma lei invisível, guiando comportamentos por meio de expectativas futuras. Spinoza analisou sociedades em que a reencarnação era usada para determinar carreiras, relacionamentos e até destinos familiares. Acreditava-se que cada alma tinha uma trajetória específica e que certas pessoas estavam destinadas a se reencontrar. Essa interpretação criava laços profundos entre membros de uma comunidade. Para Spinoza, essa união reforçava a estrutura social e dava sentido às relações humanas. A crença construía um tipo de mapa emocional que conectava passado, presente e futuro. E essa sensação de continuidade fortalecia os vínculos que sustentavam a vida coletiva. Ele percebeu também que muitas pessoas encontravam na reencarnação explicações para medos inexplicáveis. Fobias antigas, traumas e sensações estranhas eram atribuídos a vidas passadas. Essa narrativa ajudava o indivíduo a compreender aspectos da própria personalidade. Spinoza percebia que a mente humana buscava sempre uma origem para seus medos, e quando a ciência não oferecia respostas, a reencarnação preenchia essa lacuna. Para ele, isso mostrava como a crença era adaptável. Ela servia tanto ao espírito quanto à psicologia, e por isso era tão difícil desmontá-la. Spinoza estudou ainda como a reencarnação influenciava a forma como as pessoas lidavam com o poder. Em algumas culturas, líderes afirmavam ser reencarnações de figuras sagradas, legitimando sua autoridade. Isso tornava questionamentos quase impossíveis. Quem se oporia a alguém visto como espírito antigo e iluminado? Spinoza percebeu que a crença era usada estrategicamente por autoridades para manter domínio político. A espiritualidade se misturava com o governo. E isso mostrava como a reencarnação podia ser utilizada para muito além da fé. Era também uma ferramenta de manutenção do poder. Ele analisou a ligação entre a reencarnação e a ideia de destino. Em algumas sociedades, acreditava-se que cada vida era cuidadosamente planejada antes do nascimento. Essa visão criava uma sensação de propósito, mas também de conformismo. As pessoas aceitavam dificuldades como parte de um plano superior. Spinoza entendeu que isso podia ser reconfortante, mas também paralisante, pois ao aceitar tudo como destino, muitos deixavam de agir para mudar sua realidade. A crença fornecia direção, mas também limites, e esses limites podiam ser usados pelos poderosos para manter a ordem social. Spinoza concluiu que a reencarnação moldava não apenas crenças espirituais, mas comportamentos cotidianos. Ela influenciava como as pessoas trabalhavam, amavam, sofriam e esperavam. Era uma lente através da qual enxergavam o mundo. E mesmo sem provas concretas, essa lente afetava decisões com força real. Para ele, entender essa crença era entender como a mente humana cria respostas para seu próprio medo e esperança. A reencarnação era, ao mesmo tempo, um consolo e uma estrutura, um alívio e uma disciplina, uma crença que unia passado e futuro, e que, por isso, se tornou uma das mais poderosas da história. Spinoza começou a perceber que, apesar de sua força emocional, a crença na reencarnação não era aceita igualmente em todas as épocas. Em determinados períodos históricos, autoridades religiosas tentaram suprimi-la completamente. Isso acontecia quando sua lógica entrava em conflito com outras doutrinas que buscavam dominar o pensamento coletivo.
Spinoza viu que a reencarnação, por oferecer autonomia espiritual, podia ameaçar instituições que dependiam do controle sobre a salvação. Ele entendeu que toda crença poderosa acaba se tornando um campo de disputa, e a reencarnação não escapou dessa regra. Ele estudou como algumas religiões rejeitavam a reencarnação porque ela diminuía o medo da morte. Quando as pessoas acreditavam que voltariam à vida, elas eram menos suscetíveis a ameaças espirituais. Isso diminuía o poder das autoridades que usavam o medo como ferramenta de controle. Spinoza percebeu que doutrinas que prometiam vida eterna após a morte preferiam eliminar a ideia do retorno, pois se a alma podia renascer quantas vezes quisesse, a importância de obedecer regras específicas diminuía. Essa tensão moldou o destino da crença em muitas regiões. Spinoza percebeu também que, ao longo do tempo, algumas narrativas espirituais tentaram substituir a reencarnação por ideias mais fáceis de controlar. Promessas de céu e inferno eram mais diretas. Criavam uma divisão simples entre recompensa e punição. A reencarnação, por outro lado, permitia interpretações diversas e caminhos múltiplos. Isso tornava seu uso como ferramenta política mais difícil. Para Spinoza, essa complexidade era ao mesmo tempo sua força e sua fraqueza. Ela dava profundidade espiritual, mas tirava poder das instituições que desejavam uniformidade. Ele estudou debates teológicos em que a reencarnação aparecia como ameaça por colocar o indivíduo no centro do processo espiritual. Em vez de depender totalmente de autoridades religiosas, cada pessoa seria responsável por sua própria evolução ao longo de várias vidas. Spinoza viu nisso um potencial enorme de autonomia e entendia por que tantos líderes temiam essa ideia. A reencarnação enfraquecia a necessidade de intermediários sagrados. Ela colocava a alma em um caminho contínuo de aprendizado, e isso podia tornar o indivíduo mais independente. Spinoza analisou como alguns filósofos antigos usaram a reencarnação para explicar a busca humana por conhecimento. Diziam que aprender era recordar o que a alma já sabia. Essa teoria valorizava a razão e diminuía o papel das instituições na formação do pensamento. O conhecimento não vinha de fora, mas de dentro. Spinoza achava essa visão fascinante. Ela reforçava a dignidade humana e mostrava que a alma possuía um potencial eterno de crescimento. Para ele, essa perspectiva contribuía para o desenvolvimento intelectual das sociedades. Ele percebeu que a reencarnação também se tornou um símbolo de resistência cultural. Povos que foram dominados por impérios ou religiões estrangeiras mantiveram a crença como forma de preservar sua identidade. A ideia de múltiplas vidas permitia que tradições continuassem mesmo diante da opressão. Spinoza entendeu que a crença se transformava em proteção emocional e cultural. Era uma maneira de dizer que, mesmo que uma vida fosse destruída, o espírito retornaria. Isso dava força a comunidades inteiras, e por isso a reencarnação sobreviveu a tantos períodos de perseguição. Ao final dessa parte de seus estudos, Spinoza concluiu que a crença na reencarnação persistiu porque pertencia simultaneamente ao indivíduo e à sociedade. Era pessoal e coletiva, emocional e filosófica, espiritual e política. Ela se adaptava ao que cada época precisava. Para uns era esperança, para outros explicação, para alguns revolução, para outros controle. Essa capacidade de se transformar sem perder sua essência era o segredo de sua longevidade. E Spinoza sabia que, para entender sua origem, era preciso entender também sua força de adaptação. Spinoza começou a perceber que a crença na reencarnação era mais do que uma doutrina antiga. Ela era um espelho das necessidades humanas mais profundas. Medo da morte, busca por justiça, desejo de continuidade, esperança de evolução. Tudo isso se reunia em uma única ideia. Ele entendeu que, enquanto esses sentimentos existirem, a crença permanecerá viva. A reencarnação não depende de templos, livros sagrados ou autoridades. Ela depende da condição humana. E a condição humana não muda tão rápido quanto as civilizações mudam. Por isso,
Spinoza acreditava que essa crença nunca desapareceria totalmente. Ele percebeu que, mesmo com o avanço da filosofia e da ciência, a ideia continuava encantando milhões de pessoas. Isso acontecia porque ela oferecia algo que nenhuma teoria racional consegue oferecer completamente: sentido emocional. A razão explica o mundo, mas a reencarnação explica o coração. Spinoza entendia que uma crença que une lógica interna e conforto emocional é quase impossível de destruir. Mesmo quando contestada, ela encontra novas formas de existir. E assim se mantém viva em diferentes culturas, mesmo separadas por séculos e oceanos. Spinoza concluiu que a reencarnação resistiu ao tempo porque não depende de provas externas. Ela nasce dentro da mente humana como resposta ao medo e ao mistério. Quando uma crença nasce internamente, ela não pode ser silenciada com argumentos. A razão pode tentar desmontá-la, mas a emoção sempre lhe dará nova vida. Por isso, tantos estudiosos se surpreenderam ao descobrir que a crença surgia espontaneamente em diferentes povos. Não era ensinada, era intuída. E essa intuição profunda era um dos sinais que mais chamavam sua atenção. Ele percebeu que a crença na reencarnação também carregava uma grande lição filosófica: a ideia de que cada vida é oportunidade. Uma oportunidade de aprender, corrigir, crescer e evoluir. Spinoza valorizava esse aspecto. Ele acreditava que a vida é movimento e transformação, e via na reencarnação uma representação simbólica dessa verdade. Mesmo que não pudesse comprovar sua existência literal, reconhecia seu valor como metáfora de renovação. A crença inspirava as pessoas a buscarem virtude, e isso para ele já a tornava digna de estudo. Spinoza estudou como a reencarnação influenciava a forma como as pessoas encaravam seus erros. Em vez de se condenarem para sempre, elas viam no futuro uma chance de reparação. Isso criava esperança e diminuía o peso da culpa. Ele entendia que a mente humana precisa de esperança para continuar em frente. E a reencarnação oferecia exatamente isso: uma estrada que nunca termina, uma jornada que sempre pode recomeçar. Essa visão fortalecia o espírito humano, e por isso Spinoza acreditava que a crença tinha um papel importante na saúde emocional das sociedades. Ele concluiu que a reencarnação sobrevivia porque unia 3 elementos essenciais: consolo, coerência e continuidade. Consolava o medo da morte. Coerência com a ideia de justiça universal. Continuidade para a história da alma. Essa tríade criava uma estrutura poderosa, capaz de atravessar eras e resistir a mudanças culturais. Spinoza via nisso um fenômeno notável, uma crença que evoluía junto com a humanidade, adaptando-se sem perder sua essência. Era uma das poucas ideias antigas que ainda causavam fascínio genuíno no mundo moderno. No fim de sua investigação, Spinoza entendeu que a origem da crença na reencarnação estava menos nos livros e mais na própria mente humana. Ela surgia da necessidade de explicar o inexplicável e de suportar o insuportável. Era uma resposta emocional a perguntas que a razão ainda não respondia. E enquanto essas perguntas existirem, a crença continuará renascendo, assim como a própria alma que ela descreve. Spinoza percebeu que, ao estudar a reencarnação, estava estudando o coração humano, e descobriu que, para muitos, acreditar em múltiplas vidas não é apenas imaginar o futuro. É encontrar sentido no presente.